O mês de julho trouxe como surpresa o Double Dragon Revive e outros beat'em ups como por exemplo do Karate Kid, e tem também o novo beat'em up do Tartarugas Ninja, né, todo em 3D. E não dá pra cobrir todos os jogos porque nem sempre eu tenho tempo pra poder cobrir, mesmo porque tem um time certo pra poder falar dos jogos antes que eles caiam no ouvido da galera. Então eu queria falar de um desconhecido, né, o Metro Siege, que você não vai ver a galera falando por aí. Ele é um jogo para Amiga, né, que é uma espécie de PC antigo. Eu nunca cheguei a conhecer o Amiga, e eu acho que a cena de jogos de Amiga por aqui no Brasil não foi uma coisa assim que bombou, né, mas ele, né, para poder rodar ele, a demo dele, como eu não tenho um Amiga, eu tive que rodar no RetroArch, né, usando o core lá do Amiga. E aí é engraçado que ele tem essa tela de load aqui, tem um barulho de disquete, inclusive, né? A parada bem old school mesmo. E aí o que rola, né? Cara, ele é um jogo que eu acho ele muito bonito, né? Ele é absurdo de bonito. Gostei muito da pixel art dele. O design dessa personagem em específico, né? São 3 personagens, mas eles só revelaram 2. E no caso, essa Kim, né, ela tem um design muito interessante, né? Eu gostei muito. Ela tem essa armadura, né? Dá um toque meio de coisa futurista, né? Ela tem o bastão que dá choque, etc. Tem outro personagem também que tem um jeitão assim de principal, né? Aquele cara que tem os atributos medianos e tal. O design dele já não gostei tanto assim, porque é muito comunzão, assim, muito simplório. E é muito culpa do design dela, inclusive, né? Porque a roupa dela é muito bem detalhada, né? E tem até eu tinha visto, tinha um background sobre essa roupa dela, que ela era da tropa de choque e tal. Porra, é muito maneiro, cara, muito maneiro. Então eu fico no aguardo, assim, do terceiro personagem ser tão interessante quanto a Kim, né? Que ela, pra mim, foi super interessante. Ainda falando sobre o aspecto de design aqui, né? Tem a parte de design de chefe, né? E aqui na trocação com o chefe, ele tá ali tentando se defender. E aí ele vai em direção à rosquinha, né? Pra poder pegar e recuperar a vida. Aí você tenta, tipo, não deixar, né? Até que eventualmente, assim, à medida que o combate continua, depois deixa eu dar uma avançada aqui, ele vai pra trás do carro pra poder pegar o escudo dele, cara. E isso é muito interessante, porque isso muda a dinâmica da luta, né? Eu espero que todos os chefes sejam assim, né? Que tenham uma coisa que você possa, de repente, impedir, uma coisa que deixa o combate mais estratégico. Cara, isso aqui é ouro. Isso é ouro. Então aí pegando mais aqui da parte do design, vou dar mais uma avançada. Aqui a parte do metrô, né? Deixa eu pegar a parte que o metrô chega, né? Isso lembra muito Final Fight, né? A fase do subúrbio em cima, e aí você desce e vai pro metrô. Isso é bem bacana, eu gosto muito. Inclusive tem a parte que você entra também no metrô. E o outro personagem, né? O Alex, que eu não gostei muito. Ele tem um gameplay interessante, mas em termos de design, assim, ele é muito simplório mesmo. Até os inimigos são mais detalhados que ele, né? Então aí dentro do metrô você vê que é bem interessante, né? O metrô se mexe, né? Os personagens ali no background, eles se mexem também. Tem uns que, na verdade, são bandidos ali que estão com o jornal, ele levanta. É bem bacana. Bom, e aí eu vou falar do principal, que é o combate, né? Que é o mais interessante no beat'em up. As músicas são legais também. Não tem muito o que dizer, né? A não ser que as músicas do jogo, elas não são curtinhas que ficam naquele looping que você acaba percebendo, não. As músicas são bacanas, elas têm uma duração bacana, mas eu queria falar do principal, que é o combate. É o que faz o beat'em up ser gostoso de jogar e bom de você ficar ali pelo menos 1 hora na frente da tela. Porque o combate, cara, ele precisa muito ser bom para não ficar enjoativo. Porque você vai fazer a mesma coisa por mais de 1 hora. Eu não sei se esse jogo vai durar meia hora, 1 hora,
Mas e geralmente é isso, é de meia hora até 1h20, é um bom beat'em up, um bom tempo para beat'em up. Aí o pessoal já vai levantar a orelha aí, porque o Tartaruga Ninja tem a duração de 2 horas, que é um erro, assim, pra mim, terrível. Mas é um jogo muito divertido. Agora, sobre o Metro Siege, uma coisa que parece que não funciona muito bem quando você fala, né, assim, fora do jogo, é que quando você acerta o inimigo, você acerta apenas um inimigo por vez, você não acerta todos os inimigos. Como que isso vai funcionar se aparecer uma multidão de inimigos? E isso acontece, aparece a porrada de inimigos junto e você tem que bater neles, mas você só dá dano em um por vez. E aí esse um inimigo que vai estar tomando porrada, ele vai ser empurrado para trás e vai empurrar os outros inimigos para trás também. E nisso você pode também usar um ataque especial, aí sim você vai causar dano em todos os inimigos, vai derrubar todo mundo. Então assim, depende de você. Você pode dar uma rasteira, né? E é interessante que tem umas features diferentes, né? Não é só o combo básico, você pode correr e bater, aí tem um golpe diferente. Você pode segurar o ataque para defender. Segurando o ataque apertando para cima, você dá um ataque para trás. Segurando o ataque apertando para baixo, você dá uma rasteira. Aí tem os golpes especiais que gastam barra. Tem também o contragolpe, porque se você defender na hora certa, você dá um contragolpe na hora. Então, cara, ele tem muitas possibilidades. Inclusive, se você cair no chão, você pode rolar no chão, o que quer dizer que talvez mais pra frente, na demo não acontece isso, mas talvez alguém possa bater em você no chão, porque o jogador ele pode bater nos inimigos que estão no chão. Se você segurar o ataque e apertar para baixo, você pode bater nos inimigos no chão. Então, o que eu posso falar, assim, é que eu joguei sozinho, né, esses gameplays foi eu que gravei. Eu me diverti bastante mesmo, jogando sozinho e com a Débora também, minha esposa. A gente se divertiu muito jogando ele, né? No jogo, a demo dele tem apenas 2 fases, né? Só essa primeira fase subúrbio e a do metrô. E ele é um jogo que eu gostaria muito de ver rodando no Mega Drive, né? Porque eu vi um dos criadores, né, falando que gostaria de lançar para plataformas de 16 bits, né? E eu vejo que esse jogo rodaria perfeitamente no Mega Drive, até onde eu sei, até onde eu entendo, que não é muito, mas eu acredito que isso seja uma possibilidade. E assim, o jogo ele é tão bom que eu espero muito que ele venha para plataformas modernas. Eu acho que ele vai ser lançado para Steam, mas eu espero que venha lançado para o Xbox One, PS4, Series X, PS5, Switch. Espero que ele lance para tudo, porque é um jogo que ele merece mesmo um tipo de atenção assim grande, porque ele é muito bem feito, ele é muito divertido. E cara, meu sonho é pegar a fitinha desse jogo aí para Mega Drive e rodar ali no Mega Drive 2. Então, quem quiser testar o jogo aí, eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês tentarem rodar ele aí no emulador. Eu rodei ele no RetroArch, né, sem muitos problemas. O único problema mesmo foi achar os arquivos para poder fazer o core funcionar, o core do Amiga funcionar. De resto, é tranquilo, ele roda bonitinho, ele conhece os discos, né? Vem com disco 1, disco 2, que é como se fosse 2 disquetes. Mas ele roda bonitinho, tem só esse tempo de load em uma parte e outra. Mas, cara, o jogo ele roda bem fluidinho. Eu tenho certeza que quem testar vai gostar muito. Fica a minha recomendação aí. Bom, então é isso aí, né, galera? Um beat'em up diferente para vocês conhecerem. Se você gostou, deixa seu joinha. Se você não é inscrito, deixa sua inscrição aqui, que eu vou falar de mais beat'em ups em breve, né? E vou falar dos beat'em ups 3D da SEGA em um futuro vídeo que eu tô terminando de gravar aí, que é muita coisa. Parece que beat'em up 3D quase não existiu, mas, cara, tem muita coisa. Confia em mim. E muita coisa boa, principalmente. Então é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo.